Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelas telas do Canal Rural Girando o Boi junto com a gente. Pois é, né? Estou aqui ao lado do Anderson Batista, que vai trazer as informações para a gente. Ele que é da Foco, né, consultoria em saúde animal, responsável lá pelo trabalho desenvolvido em sanidade lá no Campanelli e em vários outros confinamentos, Brasil afora e outros países aqui da América do Sul. Vai poder compartilhar esse know-how junto com a gente. Obrigado por estar aqui. Prazer recebê-lo aqui, viu, companheiro? Obrigado, Marquinhos. Bom dia, Mauro. É um prazer poder estar aqui com você, poder compartilhar um pouco de conhecimento e aprender também aqui, né? Com certeza. A gente aprendeu. Para vocês terem uma ideia da importância do trabalho desenvolvido aqui, o Anderson representa uma consultoria que atende quase 2 milhões de animais entre Brasil, Paraguai, alguns países aqui da América do Sul. Então tem muito dado, tem muita informação, a gente vai extrair tudo dele aqui hoje para a gente poder prestar esse serviço e ajudar, né, o pecuarista, principalmente o confinador, nessa entrada aí nesse período já seco do ano, que é o mês de agosto, que é a alta temporada, mas confinar, o pessoal tem confinado mais o ano inteiro ou não, Anderson? O pessoal normalmente tem confinado o ano inteiro, sabe? Não tem parado não, porque a operação, né, em si, ela tem que se pagar, né? Então ele toca normalmente, ele tem confinado o ano inteiro, às vezes diminuindo a densidade, né, a quantidade de animais por piquete normalmente na época das águas, mas tem confinado o ano todo. Que legal. Bom, esse momento do ano ele envolve um desafio um pouco maior por conta da seca? Sim, Marquinhos. Na verdade, esse momento, cara, além da seca, né, essa inversão térmica, né, que a gente vê que a inversão térmica é um dos principais vilões aí, é um dos fatores predisponentes a problema doença respiratória, pneumonia, assim, ela é de longe a primeira causa, né, de morbidade e mortalidade dentro dos confinamentos. É um desafio grande. Como é que o pessoal deve acompanhar isso? Porque dá sinais. Dá sinais. Na verdade, o que acontece? Normalmente a gente fala assim, o que acontece? O pessoal tem que ter uma equipe especializada de ronda, ter uma rotina de ronda, entendeu? Porque o que acontece? O pessoal fala que tem uma rotina, mas não tem uma equipe focada na parte de ronda. O pessoal vai fazer o manejo, o leve e trás e depois vai fazer a ronda sanitária. Então a gente fala assim, que esse animal doente, identificado precocemente de pneumonia, tem os sinais clínicos, né? Então são aumento de temperatura, aumento da frequência respiratória, secreção nasal, enfim, tem os sinais clínicos. Mas o mais importante é essa pessoal da operação, a equipe da ronda, conseguir diagnosticar esse animal precocemente na parte da manhã, principalmente no horário do primeiro trato. Então a gente fala assim que seria o ideal, tá? Então o pessoal faz a ronda de manhã e já medica esses animais. Legal. Tem muito ronda negligenciada, tem aquela coisa do pessoal, às vezes perde a hora de fazer ronda, porque tem o horário de observar esse tipo de coisa? Tem. Normalmente o correto é de manhã. O que acontece? Às vezes você vai no confinamento, o pessoal fala, não, aqui tem ronda, mas o pessoal vai fazer todo o manejo e depois vai observar o animal doente 2 horas da tarde. Se der, eu vou lá fazer a ronda. E muitas das vezes já pega para enterrar, né? O animal já tá num quadro muito avançado e daí depois ele nem vai responder à terapia, né? De antibiótico terapia, ou seja, com anti-inflamatório também, ele não vai ter a resposta eficiente. Então tem até um indicador que a gente faz, que é a eficiência de ronda, tá? Uhum. Então o que a gente faz? Em cima dos animais que morrem de pneumonia, diagnosticados de pneumonia na necrópsia, quantos animais foram identificados? Então a gente trabalha normalmente acima de 50%. Então quando a gente monitora esse indicador aí. Tá. Pneumonia é o grande... Qual que é o tamanho desse problema? Na verdade, pneumonia é o grande desafio, é o grande gargalo. Quando a gente fala, são em cima de 2 indicadores, que é mortalidade e morbidade, tá? Uhum. Quando a gente pega das mortes, a pneumonia normalmente representa 40% das causas de morte. Das perdas em confinamento. E a morbidade dos tratamentos, a pneumonia, em cerca de 70% dos animais são tratados para pneumonia, tá? Agora, tem um detalhe, o que acontece? Normalmente 70% dos animais são tratados são por pneumonia. São tratados alto demais. Isso olhando para tudo que vocês atendem. Quase 2 milhões de animais. Exatamente. Vamos pensar numa morbidade média de 5%, tá? Todos os animais de 5% adoecem e desses 5%, 70% são tratados de pneumonia, tá? Só que acontece o seguinte, tem um gargalo aí. E mortalidade, quanto você falou?
Geral, 0,36 a gente fechou 0,36. ano passado. De 0,36 30% pneumonia, 40% pneumonia. Mas olha como isso é sério. A gente estava até fazendo essa conta ali. Às vezes o pessoal, eu perdi um animal só. Mas para ele recuperar esse boi, vai chão, né? Vai chão, cara, porque vamos fazer uma conta de pão, igual a gente estava falando. se ele tem um lucro de R$300, vamos falar que é um lucro Por bom. boi, vamos lá. Um lucro bom de R$300. Se ele perder um boi de 6 mil, ele vai precisar de 20 bois repor esse boi que perdeu, entendeu? Não foi só um animal. E aí ele vai ter que investir em 20 bois, né? Quanto vamos pensar um boi magro de 3.500, 4 mil? Então são R$80 mil que ele vai ter parado ali durante 120 dias. Então até uma conta que a gente faz, o 0,3, 0,3. Às vezes o pessoal é baixo, mas quando você vai cair para dentro do negócio, aí você vê que o buraco é... Isso aí, Marcos, a gente está falando de perdas diretas, né? E quando a gente pega um animal, direto, né? Um animal doente, ele não vai desempenhar como um animal sadio. Entende? O que acontece que a gente vê um gargalo, cara, é assim, o pessoal, assim, a gente falando de pneumonia, né, que é um dos principais problemas, o pessoal fala, não, aqui não tem um problema, mas daí você pergunta para ele, vocês fazem necrópsia? Não faz necrópsia na fazenda. Isso é complicado, porque às vezes não tem o problema onde a gente não olha, né? Exatamente, quando você começa a mexer, aí que você começa a aparecer o problema, na verdade é isso aí. Barbaridade. Bom, o que se pode fazer, mas ó, só recapitulando o número, então assim, ó, você tem 70% dos animais são tratados. De 5% de morbidade, né? Vamos pensar de um rebanho de 10 mil animais, né? 5% fica doente, vamos pensar assim. Desses 5%, 70% das doenças é tratado por problema de pneumonia. E aí, o que a gente pode fazer no confinamento e o que vocês estão fazendo lá no Campanelli, por exemplo, que é uma baita referência. O Campanelli, além de um grande confinamento, é também um grande centro experimental, né? Tem lá o Centro de Inovação Campanelli, que faz experimentos, estudos, mensura, para entregar essa informação científica, né, para o mercado. O que vocês têm feito lá para minimizar o tamanho desse problema aí? Aqui, na verdade, a gente está há 5 anos trabalhando lá com eles, tá, na Campanelli. A gente tem trabalhado da seguinte forma. Que a gente tem? A gente fala assim, não tem receita de bolo, como a pneumonia é multifatorial, seria muito fácil. Ah, beleza, você coloca uma irrigação e você acaba com o problema, mas não é isso, né? Então são vários fatores que você tem que trabalhar para tentar minimizar essa perda, né? Estruturais também, por exemplo. Estruturais, né? e pessoas, né? Pessoas, né? Então o que a gente tem trabalhado? Hoje, como a gente tem a parte da recria, tá? 40% dos animais vem da recria nas fazendas de Auriflama, tá? Então o que a gente faz? A gente já prepara esses animais imunologicamente para esses animais já chegarem no confinamento, a gente não precisar... ele chegou no confinamento, só pesa e entra para o curral, entendeu? Então esses animais já dentro de uma concepção de trabalho sanitário já desenvolvida na recria. A gente já foca na recria, entendeu? Lá a gente já tem uma equipe de ronda dentro da recria. É impressionante, a hora que você tem uma equipe de ronda e começa a rodar, a recria às vezes é muito negligenciada. Sim. Tá? Então quando você tem uma equipe de ronda e começa a rodar a recria, você vê que você tem um problema de pneumonia dentro da recria também. Tá? Então a gente já trabalha isso antes, tá? Então já faz as vacinas, dose, reforço de pneumonia e de clostridios, enfim, no pacote. Então esses animais já chegam prontos para eles adentrarem no confinamento. Junto com isso, eu falei de 40%, 60% desses animais advêm da compra. Tá? Então, o que é o trabalho que a gente tem feito nesses animais da compra? Hoje a gente tem 20 piquetes de recepção. Então, esses animais já chegam da compra, eles não vão ser processados diretamente. Porque você vê um animal... viaja às vezes 1.000 quilômetros, um animal desidratado, você coloca esse animal, tem um estresse do curral, querendo ou não, você fazer uma vacina nesse animal... Tá chegando num lugar que ele não conhece, né? Exato, tudo estranho para ele. Tudo estranho. Gente estranha, ele nunca viu, uma comida que ele nunca viu na vida. Ele não sabe onde fica a água, onde é que fica a comida direito. Exatamente. Tem a questão do coletivo ali. Exato, a hierarquia. Então, um animal que vem no pasto a vida inteira em 1 hectare para 15 metros quadrados. Então, é um estresse para ele. Exato. Juntamente com o transporte, né? Esse animal vem desidratado. Então, o que a gente tem trabalhado lá? Esses animais vão para o pasto, tá? Eles descansam no pasto, normalmente de uma semana, tá? E depois esses animais voltam para ser protocolados, tá? Então, fazer as vacinas, fazer o manejo como deve ser feito. Além da equipe
bem treinada para fazer esse processo. Né? O Terence refere-se a essa área lá no confinamento como quase que um spa, mas é justamente isso, né? Porque o animal vem chacoalhando, vem numa condição de transporte que é uma novidade para ele às vezes, né? E aí chega num lugar desconhecido, chega, né, com a disputa de hierarquia, até ele entender tudo. Então, esse estresse, baixa adrenalina ali. Exatamente. E aí isso também tem uma influência na questão do sistema imunológico. Exatamente, uma resposta positiva à vacinação, né? Então, assim, esse que é importante. E aí depois desses animais ser processados, aí voltando lá na equipe de ronda, a equipe de ronda intensiva para identificar esse animal precocemente e tratar. A problemática, ela acontece quando? É nesses primeiro terço aí de permanência do animal? A gente tem um estudo que 60% é nos primeiros 40 dias aí, tá? Então a gente vê que não que animal gordo não morra de pneumonia, também ocorre. Acontece. Só que acontece o seguinte, até falando do animal gordo, tem até um ponto aqui que eu queria falar diretamente para o pecuarista. Às vezes o animal gordo é mais difícil para diagnosticar. Então, se você não tem uma equipe de ronda entrando dentro do curral, tá? Fazendo esses animais rodarem ali, às vezes você passando por fora, você não consegue diagnosticar. Então a gente indica que eles entram em curral por curral todos os santos dias. 365 dias por ano. E ele avalia, por exemplo, avalia temperamento do lote? Esse lote está mais agitado, esse lote está mais tranquilo? Sim, como é que a informação chega para você? Sim, além disso tudo, a gente faz um check, né? Um checklist dessas informações. Mas a gente costuma falar, quando você tem uma equipe de ronda rotina, é aquele cara que vai todo dia, opa, hoje ele viu o animal que está... Amanhã ele vai observar esse animal de novo, entendeu? Por isso que a gente fala, às vezes o outro não vai conseguir observar esse animal. Então a gente sempre fala assim, manter a equipe e manter a rotina. A gente sempre fala disso aí. Então, e outra coisa, final de semana também. O boi fica doente todo dia. Então, às vezes o cara fala, não, sábado, domingo... O pessoal descuida um pouco o fim de semana. E aí, descuida. Você descuida e acontece o seguinte, aí a mortalidade já começa a aumentar no início da semana. Principalmente de pneumonia. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que estar atento diariamente. Fora isso, protocolo sanitário... Fora esse protocolo sanitário, a gente fala assim que protocolo também não é receita de bolo, tá? Então, assim, o pessoal acha que vacinou, o animal não vai ficar doente, mas não é assim. Então vai tirar com a mão, né? Então não é assim. Então, além do protocolo bem feito, bem manejado, um manejo tranquilo dentro do curral, né? Que não seja um fator estressante, a gente pensa que esse animal tem alguns processos dentro da fazenda que vão auxiliar que esse protocolo tem uma melhor entrega, né? Legal. Imagina o tamanho, né, dessa calibragem de equipe e de engrenagem rodando quando a gente olha para o Campanelli, que é um confinamento que roda ali algo em torno de 100 mil bois, superior a 100 mil bois por ano. Então, ou seja, você tem que ter algo realmente muito medidinho, porque as perdas, por mais pequenas, podem ser gigantescas quando você contabiliza, quando você põe na ponta do lápis. Bom, pneumonia não é o único desafio de vocês. Do ponto de vista comportamental, você falou aí, 30, 40 dias é o momento mais crucial ali, tem que estar essa ronda bastante ajustada. Mas não é só para doenças respiratórias, não é só para pneumonia. O que mais vocês têm de desafio lá? Além disso, assim, a gente fala assim, não só no Campanelli, hoje a gente tem no benchmark que a gente rodou o ano passado, com 1,5 milhão de animais, tá? A gente fechou essa mortalidade de 0,36, sendo que de 0,36, 30% é fratura. Tá? 30% é fratura, animal machuca. Animal às vezes exposta, fratura, né? Normalmente fratura completa, às vezes exposta. Tá? Então, assim, hoje é uma coisa assim, não, o pessoal fala assim, fratura no mede fratura, mas a gente perde, né? Um animal que poderia ficar 120 dias, ele fica só 30. E a gente trabalha com animais inteiros no confinamento, né? Então, tem alguns pontos de atenção que a gente tem trabalhado, tá? Então, hoje, no Campanelli, a gente montou junto com o pessoal um aplicativo de fratura, chama aplicativo de fratura. Então, a hora que o pessoal da ronda vê esse animal fraturado, ele já tira uma foto, já fala o local da fratura, se esse curral está agitado ou não, se está tudo ok a parte nutricional, se esses animais, se o piso está escorregadio ou não,
como está o acesso. Então a gente está levantando esse banco de dados aí para a gente entender melhor essa fratura lá dentro. É legal. Você vê a eficiência de um trabalho focado em sanidade bem feito. Em 5 anos, vocês minimizaram drasticamente a morbidade e mortalidade. É, isso. A mortalidade, a gente, com relação à DRB, pneumonia, a gente reduziu 55%, tá? E morbidade, 32%. Então, a gente teve, assim, de um ano para o outro, a gente teve uma economia de R$600 mil nesse confinamento. Olha aí. Isso em cima de indicador morbidade, mortalidade e de eficiência de GMD, de zootécnico. Um animal com problema respiratório desempenha 30% a menos do que um animal com um animal sadio. Então, quer dizer, esse animal vai ficando também, né? Então, quer dizer, é um prejuízo para trás, muito... né? Exatamente. Então, o pessoal tem que olhar a sanidade como um todo, né? Então, você quer que um animal entre no confinamento e a curva dele faz isso aqui, ó. Né? E aí, quando essa curva faz isso, né? Exatamente. Isso aí é prejuízo financeiro. Exatamente. Voltando para a fratura, o que ocasiona? A gente falou dessa questão comportamental. Tá. Assim, 30% de fratura é muito alto. Por que alto. tem 30%? Então, que aí a gente fala assim, desse estudo que a gente tem trabalhado lá, 95% é sodomia. Tá? Então é dentro do curral. Grandes problemas de confinamento hoje também, né? É dentro do curral, entendeu? O que acontece? Normalmente o vaqueiro, o pessoal da ronda, eles vão rodar de manhã. Aí eles encontram esse animal fraturado na parte da manhã. E a maioria das fraturas é em membro posterior, normalmente fêmur. Fêmur, tal, fratura completa. Chega a quebrar. Quando você fala fratura completa, quebrou. Quebrou. Entendeu? Aí é o animal que você tem que, normalmente, infelizmente, você tem que sacrificar. Barbaridade. Mas aí eles fazem essa... Agora, manejo de curral... Mas aí, o que dá para fazer, Anderson, para melhorar? O que a gente tem feito, né? Fazendo a ronda, fazendo esse checklist, entendendo, retirando esse animal chibungo, tá? Porque às vezes é um animal que eles perseguem, não adaptou, não adaptou, e a gente tem tirado isso aí. O que a gente tem observado em outros confinamentos, que é uma coisa que está levando isso aí. Normalmente, às vezes, entreveiro, mistura de gado, entendeu? Então, são esses fatores aí que todos estão correlacionados com a sodomia, com a fratura. Aí você remete a manejo, né? Às vezes a questão do fornecedor, né? De misturar o menos possível. Quais os erros que o pessoal comete muito? Tem isso? Tem excesso de animal por piquete, por baia? Às vezes excesso de animal por baia, às vezes o coeficiente de variação de peso. Você pega lote, tem um animal de 300 kg com um animal de 500. Que é o lance da apartação, que a gente fala tanto aqui também. Então, acho que todos esses o tempo de fechamento de lote. Às vezes o cara começa a fechar um lote, ele vai 20 dias para fechar um lote. Então tem animal saindo da adaptação e tem animal entrando na adaptação. Para formar aquela hierarquia, naquele grupo, vai demorar muito mais, entendeu? Então são esses indicadores aí que levam ao problema de manejo dentro da fazenda e ocasionando a fratura. Eu conversei aqui com o Anderson Batista, né, e trazendo aí um pouco também, agradecendo aí ao Vitor Campanelli, toda a equipe lá do Campanelli, que sempre nos atende muito, nos recebe muito, né, e gentilmente aqui o Anderson conversando com a gente e falando um pouco desse trabalho. Anderson, obrigado, não demore a voltar Marquinho. Aqui, tá bom? Combinado? Beleza, vamos voltar para falar mais de sanidade aqui. Combinado, retorno aos estúdios aí com o Mauro Sérgio Ortega, né, essa aula aqui que o Anderson trouxe de detalhe, de ajustes finos, né, pequenos fatores às vezes, né, Mauro, que são tão importantes, se comprometem tanto, impactam tanto o resultado final. Volto com você no estúdio do Giro do Boi.